Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Meu nome é Lúcia e você está no canal Make Science BR. E hoje o vídeo é muito especial porque é o vídeo de 1K de inscritos, ou seja, 1000 inscritos. Tem 1000 pessoas que pararam e assistiram pelo menos a um vídeo meu. E vocês não sabem o quão feliz eu estou com isso. Então, antes de mais nada, tananana, tananana, tan, tan, tananana, tananana, tan, tan. Olá, meus amores, tudo bem? Bom, nesse especial de 1K, eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre a Lucy. No vídeo que saiu ontem, sexta-feira, eu falei um pouco sobre a escolha do meu nome, para decepção de alguns, né? Não tem nada demais, é só um nome que coube a mim e que deu um match muito especial entre a gente. Mas hoje eu queria contar um pouquinho sobre... para conhecer mais vocês e vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Além do meu lado científico e de pesquisadora, né? Eu queria falar um pouco do meu lado pessoal e o meu lado trans. Então eu queria compartilhar mais ou menos como foi a minha vida, né? E nisso eu gostaria de deixar claro algumas coisinhas antes. Por exemplo, a minha narrativa, a história que eu vivi, ela, bem ou mal, pertence somente a mim. O que eu interpretei como uma evidência para minha transexualidade pode não ser para você. Pessoas diferentes têm vivências diferentes, são parte de uma realidade diferente. Então não usem o meu vídeo para vocês tentarem se diagnosticar ou tentarem se entender e tudo mais. Pode servir de inspiração, pode servir para vocês refletirem, verem outros pontos de vista, mas por favor, não confundam a minha narrativa com a narrativa de vocês e nem nada do tipo. E outro ponto importante é, se você sente que não se sente bem com o seu corpo, independente do motivo, ou não se sente bem com a sua manifestação social, busque um psicólogo. Tem tantos psicólogos de preço acessível, das universidades, que apesar das filas serem um pouco grandes, que conseguem fornecer um trabalho de qualidade por um preço acessível. Então não tenham medo, psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo é coisa de ser humano que se preocupa com a mente. Da mesma forma que a gente vai para a academia para exercitar o nosso corpo, a gente deveria ir para o psicólogo para exercitar o nosso emocional e a nossa mente. Então, por favor, não usem o meu vídeo para se diagnosticarem e vão a um psicólogo quando for possível e sentirem a necessidade, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu, como contei, né, no vídeo anterior lá que eu falo sobre meu nome, eu nasci com o nome de Rafael Gomes de Souza. Eu nasci em 1/11, ou seja, novembro, de 1991. Ou seja, no dia de Todos os Santos. E pra mim essa data é um pouco esquisita, né? Porque, pra quem não sabe, o dia 2 de novembro é o dia dos finados. Então no dia 1º comemoravam o meu aniversário e no dia 2º tava todo mundo no cemitério chorando. Demorou alguns anos pra mim entender que não era culpa minha esse choro, né? Mas só um acréscimo na história, né? Bom, e eu nasci, né? Como eu sou XY e meus órgãos externos são masculinos, né? Meus órgãos secundários são masculinos, eu fui designada como homem assim que eu nasci. E eu vivi assim até esse ano, basicamente, pelo menos socialmente. E como é que foi a minha trajetória, né? A minha infância, eu lembro de algumas coisas que hoje em dia me chamam a atenção, mas que na época me passou desapercebida. Por exemplo, no Jardim 1 ou 2, que é pré-primário, né? A gente escreveu uma cartinha de Dia das Mães e todos os meninos e meninas da sala passaram batom e tiveram que beijar a cartinha pra mãe. E nesse dia, eu lembro que eu passei o batom e fiquei de boa, gostei, né? Enquanto que todos os outros meninos ficaram desesperados, tentando tirar o batom e falando 1 milhão de coisas e como era horrível aquela experiência. E eu, é mesmo, né? Então eu não tenho que gostar disso. Aí eu fingi que eu tinha que tirar o batom também e tudo mais. Teve uma prima minha que me vestiu de menininha e eu adorei. Mas depois disso eu fiquei normal, muitas aspas, né? Exercendo a minha masculinidade, vamos dizer assim, né? Então eu brincava muito de bonequinho, de imaginação, de futebol, de esporte, de dinossauro. E nesse ponto a minha infância, ela não, pelo menos assim, pra mim,
eu mantive, ela foi uma infância com muita brincadeira, e o que mais me mostraria, assim, que eu não me identificava com o meu corpo, seria essa questão de algumas brincadeiras, os bonequinhos favoritos e tudo mais, eram sempre mulheres. 3 horas da tarde, desculpa por isso. Por exemplo, quando eu tive o videogame, o primeiro jogo que eu fiquei apaixonada, assim, era o Super Metroid do Super Nintendo. Que, pra quem não sabe, a personagem principal é a Samus Aran, que é uma caçadora de recompensas intergalácticas e tudo mais. E ela foi a primeira e até hoje é a grande heroína, assim, da minha vida. É uma pessoa que eu admiro muito, apesar dela não existir, né? Era um personagem que eu gosto muito. Depois disso eu conheci a Zelda, e apesar da gente sempre jogar com o Link, né, do The Legend of Zelda, eu gostava muito da Zelda, sempre sonhei de jogar com ela, sempre tentava conhecer mais sobre a história dela. Só que tudo isso era muito dentro de mim, eu não punha isso pra fora. Porque bem ou mal, eu sou de Uberlândia, né, que é uma cidade do interior de Minas, do Triângulo Mineiro, que ela é uma cidade de contrastes, porque ela é uma das maiores cidades do Triângulo Mineiro, se não for a maior agora, se não me engano. E ao mesmo tempo ela é muito interiorana nas tradições. Então eu cresci numa família que meu pai, minha mãe, todo mundo, inclusive eu mesma, tinha suas homofobias, tinha suas LGBTQ-fobias. E então desde cedo eu interiorizei pra mim mesma que era errado eu não ser masculino. Só que isso me trouxe grandes consequências, né? Quando eu, por exemplo, a minha descoberta sexual, vamos dizer assim, foi muito tardia. Foi com 14 anos que eu comecei a entender um pouco mais o meu corpo. Foi só na adolescência, já um pouco mais tardia, que eu comecei a ter um interesse por pessoas do sexo oposto, né? Que se identificam como mulheres. Só que hoje em dia eu entendo que muito desse fascínio que eu tinha pelo sexo feminino não era um desejo de possuir, né? Um desejo de me relacionar. Era um desejo de ser. Eu tinha vontade de ser aquilo que eu via, que eu admirava. Só que eu demorei muito para entender isso. Então, na minha cabecinha de adolescente burra, eu achava que todos esses sentimentos, todo aquele vazio que existia dentro de mim, é porque eu precisava de um amor. Eu me tornei uma pessoa romântica, de maneira errada, né? E que eu tentava me preencher com outra pessoa, o que é algo perigoso e errado. E por causa disso eu acabei machucando muitas pessoas que eu me relacionei, isso já na faculdade e tudo mais. Se por acaso alguma delas assistir esse vídeo, peço desculpas por eventuais dores que eu tenha causado a vocês. E isso tudo acontece, né, porque eu justamente nunca tive essa coragem, esse entendimento de tentar me entender. E isso, na verdade, aconteceu quando eu já estava morando aqui no Rio de Janeiro, eu estava com a minha namorada atual, né? E a minha percepção de que eu era transexual aconteceu de uma maneira muito do nada. Eu tinha saído com o Jean, um colega meu, acho que eu já contei isso em algum vídeo, né? E apesar de ter sido um dia normal, de passeio e diversão, quando eu cheguei em casa, deu um estalo na minha cabeça e eu falei pra ela, olha, eu sou transexual. Aí ela, que? Como assim? Meu Deus. E essa descoberta trouxe muitos problemas para o nosso relacionamento e vocês não sei se vocês conseguem imaginar o quão confuso isso foi para mim, imagina para ela, que até alguns segundos atrás eu era um homem cis normal, muitas aspas. Então, isso foi aonde tudo começou, em 2014, que eu comecei a entender que eu não era bem o que eu pensava que eu era. E aí eu comecei a fazer um tratamento psicológico, só que eu tive que interromper por causa de uma viagem que eu virei professor em Tuiutaba. Aí depois eu voltei, aí eu ficava fugindo um pouco disso, né? E uma grande válvula de escape desde a minha adolescência até os dias atuais, antes de eu me ter essa coragem de me enfrentar, né, de me perceber, uma grande válvula de escape na minha vida foram os jogos online, tipo Tibia, e os RPGs que eu jogava com os meus colegas. Eu sempre era um personagem feminino,
tanto no Tibia, eu fingia que eu era uma mulher, eu criava perfis fakes para ser uma mulher, para poder agir como uma mulher. E nesse ponto eu agradeço muito meus amigos que me acobertavam e tudo mais, apesar de me zoarem depois, né? Mas era uma zoeira saudável. Se eu falasse que estava me machucando, eles paravam na hora. Mas eu precisava de algum lugar para ser eu mesma, só que eu não entendia isso. E eu demorei muito para entender isso. E nos RPGs também, eu sempre era mulher e me permitia exteriorizar aquilo que estava dentro de mim e eu não entendia. Então, de lá pra cá, de 2014 principalmente, que eu comecei a entender que existia algo de diferente dentro de mim, eu comecei muito a conversar com a minha namorada, a gente discutia, eu lia muita coisa, só que eu demorei muito para buscar um apoio psicológico. E por isso que eu reforço para vocês, se vocês têm condição ou sentem que precisam de uma ajuda, de uma reflexão maior para direcionar o pensamento de vocês, busquem um psicólogo, porque foi, se não me engano, 2 ou 3 sessões na psicóloga e eu já sabia quem eu era, porque isso já estava pronto para sair dentro de mim, só que eu não tinha essa coragem de enfrentar. E nesse ponto eu sou muito grata à Roberta, minha psicóloga, né, por me atender e tudo mais, e muito grata à Camila, né, minha namorada, que me incentivou a correr atrás disso, a satisfazer esse grito que tinha dentro de mim. E aí hoje eu percebo que muito daquele vazio que eu sentia, que ele desapareceu completamente agora, era por causa disso, porque eu não era quem eu era. Eu vivi fingindo que eu era o Rafael a vida inteira, sendo que dentro de mim a Lucy existia. Então, eu até gosto de comparar com as tirinhas da Laerte, né? Quando ela se descobriu trans, ela passou por uma fase de drag queen. Então, nas tirinhas dela, você percebe que o personagem feminino, a persona feminina dela, era algo que ela guardava. Então, ela vivia como um homem, nos momentos de lazer ela se transformava na mulher e depois ela guardava essa persona. Enquanto que pra mim, desde que eu comecei a perceber isso, a persona, o personagem, né, que eu interpretava era o Rafael. E a Lucy que era a verdadeira, que estava lá dentro de mim. Então eu vivi 27 anos da minha vida sendo quem eu não era. Por isso que eu tive depressão. Teve outros fatores também, né? Mas isso me auxiliou muito a ter problemas de depressão, de autoestima. E hoje, eu entendendo que eu sou a Lucy e que eu sou uma mulher, embora eu seja uma mulher trans, eu sou uma mulher, eu já não tenho mais problema de autoestima, eu não sinto mais esses vazios, e a vida agora é como se eu tivesse começado a viver de verdade. Eu finalmente pude, muitas aspas, né, aposentar o Rafael, que era uma interpretação que eu tive que viver até eu me entender, e agora eu posso ser plena e eu mesma. Então, por isso que é muito importante, né? Não só a gente tirar um momento pra gente, que hoje em dia dificilmente a gente tá sozinha, né? Ou a gente tá na internet, ou a gente tá com outras pessoas. Mas é muito importante que a gente tire um tempo do dia pra gente conversar conosco mesmo. Rever nossos sonhos, rever nossas metas, pensar, o que eu fiz de bom no meu dia, na minha vida, o que eu posso mudar, o que eu não gostei do que eu fiz, por que eu não gostei. Esse momento de reflexão de nós conosco mesmo é muito importante. E ele pode ser potencializado quando a gente busca um profissional da área, da psicologia. Porque muito do que a gente pensa, a gente acaba caindo em raciocínios circulares, porque quando a gente pensa, a gente está só pensando de uma maneira. Geralmente a gente faz uma linha de pensamento. Agora, quando a gente tem que pegar esse pensamento e converter em palavras para que a outra pessoa entenda, essa didática que a gente tem que trabalhar acaba permitindo que a gente veja a nossa situação por outras lentes e se entenda melhor dessa maneira. É mais ou menos o princípio de que a gente aprende bem lendo, mas a gente aprende muito mais ensinando. Então, ir na psicóloga é como se você estivesse ensinando para outra pessoa quem você é. E isso te permite que você aprenda mais sobre você mesmo. Então, é isso, assim, né? Essa foi a minha vida, né? Eu vivi muito enrustida durante 27 anos. Eu vivi um período de 2014 pra cá em que eu me vestia dentro de casa, eu me maquiava dentro de casa, eu usava calcinha na rua. E isso foi etapas, né, que
durante um tempo, elas eram o suficiente para saciar a Lucy, que estava louca para sair dentro de mim, mas quanto mais eu fazia, mais eu queria. E aí, finalmente, principalmente agora, nessa reta final do meu doutorado, que já tinha todas essas pressões dentro de mim, eu sinto que se eu não tivesse procurado a psicóloga no começo do ano, eu não estaria bem hoje. Eu com certeza teria quebrado. Porque a minha mente não aguentava mais fingir ser alguém que eu não era. Então, é até algo complicado de eu estar compartilhando, mas eu acho que é bom para outras pessoas transexuais ou que passam por coisas similares ver que é normal a gente sofrer, infelizmente, porque a gente não tem esse ensinamento de ter esse tempo de aprender consigo mesmo. E eu acho que é uma oportunidade de eu ressaltar a importância dos psicólogos na nossa vida. E, bom, essa é a minha vivência, não é nada especial, assim. Eu só queria compartilhar isso com vocês para que vocês entendessem um pouco mais sobre mim. E aproveitar novamente, né, para agradecer todas as 1.035 pessoas que deram o curtir no meu canal, né, que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado a todas as pessoas que assistem meus vídeos, que comentam, que deixam like, que compartilham nas suas redes sociais. Eu sou muito grata. Como eu falei, o meu intuito desse canal, né, é além de divulgar ciência, é desmistificar um pouco essa ideia de que as transexuais não podem ocupar um espaço de intelectualismo e que, além disso, a maquiagem, desvincular essa ideia de que maquiagem também não pode andar junto com o intelectualismo. A maquiagem é uma arte, ela não tem nada a ver com vulgarização. E a mesma coisa vale para as transexuais. Então nós somos pessoas, nós merecemos respeito, merecemos ser tratadas com dignidade e não ser apenas um fetiche para as pessoas que nos tratam tão mal durante o dia e nos desejam à noite. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada a todos que acompanham o meu trabalho. Muito obrigada aos meus padrinhos e madrinhas que têm essa condição de poder estar me ajudando financeiramente. Vai me ajudar muito nesse período de limbo acadêmico que eu estou passando. E em breve eu trago novidades para o canal. Esse é um vídeo que eu falei simples, né? Só falando um pouco sobre a minha história. E é isso, eu só tenho muito a agradecer, e eu acho que eu já agradeci muito, mas nunca é demais agradecer, então obrigado, obrigada. Deixe seu comentário, se ficou com curiosidade de alguma parte da minha vida, ou quiser saber alguma coisa, pergunta aí que eu tento responder, ou no próprio comentário, ou eu faço um fala aqui que eu discuto específico sobre isso. E no mais é isso então, pessoal. Muito obrigada. O meu nome é Lúcia, esse é o canal Make Science BR, e eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau!